Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês a resolução completa da nossa OBMAP 2025 do nível 2. Começando, claro, com a nossa primeiríssima questão. E se você quiser assistir as outras questões ou outros níveis, acesse o canal que a gente tem as playlists separadinhas por nível. Não se esquece, claro, de se inscrever no canal, deixa o seu like e compartilhe o vídeo, beleza? E preparatório completo para essa Olimpíada, primeiro link da descrição, beleza? Vem comigo aqui e vamos fazer a resolução da nossa primeiríssima questão. Olha só o que diz. Na figura, ABCDEFGH é um octógono regular de centro O. O ponto M é o ponto médio do lado CD e a área do octógono, olha só, é igual a 16 centímetros quadrados. E a pergunta é, qual é a área da região amarela, beleza? Primeira coisa que a gente pode notar é que se esse octógono é regular, a gente consegue dividi-lo em triângulos de mesma área, beleza? Vamos ligar aí os vértices que são opostos, olha só. Quando a gente ligar esses vértices opostos, a gente tem aí a divisão em triângulos com mesma área. Observe aí que foram formados quantos triângulos? Foram formados exatamente, né? 8 triângulos de mesma área, beleza? Os triângulos que eu estou considerando são esses aqui, ó, esses triângulos. Agora também observe que aí, em relação, né, ao nosso octógono, ele tem 16 centímetros quadrados de área. Se eu dividi-lo aqui em 8 triângulos de mesma área, eu posso fazer tranquilamente 16 dividido por 8. Então, cada triângulo vai ter 2 centímetros quadrados de área, beleza? Então, aqui eu já tenho 2, aqui eu já tenho 2, só que, se você observar, essa partezinha aqui, ó, que está, ela é só metade do triângulo, beleza? É metade da área. Por quê? Ele fala na questão que esse Mzinho é ponto médio, beleza? Então, divide aí o nosso triângulo em duas partes iguais, logo, né, em duas áreas iguais. Então, essa parte amarelinha aqui, ela equivale a 1 centímetro quadrado, beleza? Então, a gente tem 2 centímetros quadrados de cima, 2 centímetros quadrados desse daqui, mais 1 centímetro quadrado, totalizando então 5 centímetros quadrados de área. Logo, no nosso gabarito, meu povo, isso aí, a alternativa aqui, letra B. Então, primeira questão finalizadíssima. Vamos lá para as nossas próximas questões. Vem comigo. Fala galera, professor Bruno Lima, vem comigo, vamos fazer a resolução da nossa segundíssima questão. Olha só o que diz. Uma folha retangular de papel de perímetro igual a 50 centímetros foi dobrada ao meio de duas maneiras diferentes, como mostra a figura. Essa daqui e essa aqui abaixo, beleza. Em uma delas, o perímetro da folha dobrada é de 35 centímetros. Qual o perímetro da folha dobrada da outra maneira? Galerinha, olha só. Primeira coisa que a gente pode notar, né? Se a gente chamar aqui a nossa folha original de dimensões, nesse retângulo de dimensões x e y, beleza? Observe uma coisa interessante, não importa qual seja o tipo de dobradura, sempre aí a gente vai perder uma das dimensões. Porque, ó, se você observar essa dobradura, aqui o nosso x ainda permaneceu a mesma dimensão, mas o nosso y, né, ele foi partido ao meio, porque a dobradura é ao meio, beleza? O que significa que eu tenho aqui meio y e aqui em cima também meio y. Ou seja, o perímetro vai ficar 2x mais y, ou seja, perdeu uma dimensão y. Mesma coisa acontece na de baixo, ó. Aqui vai ser o nosso y, né? Vou até mudar a cor, olha só. Aqui é o nosso y, aqui é o nosso y, só que a parte do x, ela perdeu, né? Perdeu aí metade da dimensão. Aqui, ó, esse lado é x sobre 2 e aqui é x sobre 2, beleza? Então, nosso perímetro vai ser 2y mais x. Perdeu uma dimensão x. O que significa na prática? Não importa qual a dobradura que a gente faça, sempre está perdendo uma dimensão. Então, a nossa figura original, que possui perímetro 50, quando eu subtrair da nossa figura dobrada da questão, né, que é exatamente 35, aqui esse 15 refere-se a uma das dimensões. Pode ser a dimensão aqui que a gente perdeu de y, ou pode ser a dimensão que a gente perdeu de x. Como a gente vai fazer isso? Vamos testar na nossa figura original. Será que é o nosso y? Então, será que eu colocar o 15 aqui e o 15 aqui, a gente vai ter aí o nosso 50? Vai, né? Com 10 aqui, 10 aqui. Observe que 15 é a maior dimensão mesmo, beleza? Então, quanto vai ficar cada um dos perímetros? Vamos lá, né?
observando a primeira dobradura. Aqui, ó, a largura ainda permanece a mesma, então aqui vai ser 10 e aqui 10, só que em cima, né, vai ficar 7,5 e embaixo também 7,5. Totalizando aí 35, que é o perímetro da nossa questão. E a de baixo a gente vai ter o quê? 15, 15, só que o 10 ele vai virar 5, né? 5 de cada lado. Então a gente vai ter exatamente aí 30 mais 10, 40. Então significa que o perímetro da outra dobradura, sem contar do 35, é exatamente igual a 40. Nosso gabarito aí, meu povo, exatamente letra C, beleza? Finalizamos a nossa segunda questão, vamos lá para a nossa próxima questão. Fala galera, professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer a resolução da nossa terceira questão do nível 2. Olha só o que diz, meu povo. Uma moto percorre 1 km por minuto. Em quantos por cento deve ser aumentada a sua velocidade para ela percorrer 1 km em 40 segundos? Então, olha só. Basicamente, a gente tem 1 km por 60 segundos, que é 1 minuto, e temos 1 km por 40 segundos. A gente tem que fazer a comparação entre essas duas grandezas, né? Então, a gente vai ter exatamente aqui a nossa velocidade 2 sobre a nossa velocidade 1. Quem é a nossa velocidade 2? 1 km para 40 segundos. Nossa velocidade 1, 1 para 60. Divisão de fração faz o quê? Pega a primeira fração, né, que é 1 sobre 40, e multiplica pelo inverso da segunda, 60 sobre 1. Ficou então aqui, ó, 60 sobre 40, cortou, cortou, 3 sobre 2. Ou seja, o nosso V2 sobre V1 é exatamente 3 meios. Que 3 meios, né, é 1,5, né? Vou colocar aqui, ó, 1,5. Passa o V1, que está dividindo, passa multiplicando. Então, a nossa velocidade 2 tem que ser 1,5 da velocidade 1. E 1,5, né, é exatamente 50% a mais. Então, significa que aqui, nosso gabarito, meu povo, isso mesmo, alternativa letra E. Beleza? Uma questão bem tranquila, eu tenho certeza que você acertou. Vamos lá, continuando para a nossa próxima questão. Fala galera, professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer a resolução da nossa quarta questão aqui do nível 2. Olha só o que diz, meu povo. Marcelo escreveu os números de 1 a 8, um em cada círculo da figura, de modo que os círculos conectados por um segmento não apareçam números consecutivos, beleza? Quais números ela escreveu nos dois círculos destacados em cinza? Galerinha, olha só, uma coisa importante que a gente tem aqui a comentar sobre essa figura. Se você observar, esse círculo e esse círculo estão conectados a todos os círculos, exceto as pontas. Claro, né? Esse aqui não está conectado nessa ponta e esse não está conectado nessa ponta aqui. O que significa? Quando a gente analisa de 1 a 8, os únicos números, né, que não tem mais de um consecutivo é o 1 e o próprio 8. Né? O 8 é o consecutivo de 7 e o 1 possui o consecutivo 2. O que significa na prática? Que aqui, nesses elementos que estão aqui, ó, no centro, né, basicamente, a gente vai ter que colocar esses extremos, certo? Então, a gente vai ter que colocar o 1 e o 8. Professor, importa 8 ou 1 ou 1 e 8? Não importa, beleza? Por quê? Porque se eu colocar o 1 aqui, observe que tranquilamente eu posso colocar aqui o meu 2, porque ele não vai estar ligado a 1. Todos os outros ciclos estão ligados a ele, beleza? E da mesma forma o 8, né? Se eu colocar o 8 aqui, eu posso tranquilamente colocar aqui o meu 7. Então, observe que quem ficou aí nos círculos cinzas foi os números 7 e 2, ou, né, 2 e 7. Gabarito, meu povo, alternativa letra B. Deixe nos comentários se você acertou essa questão ou não. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar o vídeo, beleza? Vamos lá para a nossa quinta questão agora. Fala galerinha, professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer a resolução da nossa quinta questão aqui do nível 2, questão da formiguinha, beleza? Muito famosa, vamos lá, olha só. A formiguinha da UBMEP partiu do vértice A e caminhou por 3 arestas consecutivas do cubo. Em quantos vértices diferentes desse cubo a formiguinha pode ter chegado? Galera, vamos lá, né? Observe que quando ela parte aí do vértice A, ela tem 3 possibilidades, 3 opções de chegar. Ela pode chegar no vértice D, no vértice B ou no vértice E primeiramente, né? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar cada um desses vértices e vamos fazer uma análise separada, beleza? Primeiro vamos considerar o nosso vértice B. Então, ó, ela partiu de A para B, beleza? Quando ela chegou ao vértice B, ela pode ir para quais vértices? Ela pode ir para o C,
ou para o vértice F, né? E a partir de cada novo vértice aí do C ou do F, ela tem mais duas possibilidades. Aqui do C, ela pode ir para o D, então chegou no seu último vértice, né? Então o D é uma das possibilidades. Mas se ela chegou no C, ela também pode ir para o G, né? Então aqui o G é outra possibilidade. Só que ela pode não ter ido para o C. Ela pode aqui, ó, chegar e ao invés de ir para C, ir para o F, né? Como o seu segundo caminho. Aí a partir do F, vamos lá, né? A partir do F ela pode ter ido para onde? A partir do F ela pode ter ido para o G, ok? Mas o G já tem, né? Então, tranquilo. Ou para o E, né? O E não tem, vamos colocar aí. O E é uma possibilidade também que ela pode chegar, beleza? Com isso a gente finaliza, né? Considerando ela indo inicialmente de A para B, ok? Agora a nossa análise vai para onde? Vamos lá aqui, ó, por exemplo, se for de A para D, que é uma outra possibilidade. Se ela for para D, observe que chegando em D, ela tem a possibilidade de ir para o C ou para o H, beleza? Se ela for para o C, ela vai acabar indo para os vértices B ou G. Só que o G já tem, né? Então a gente coloca aqui o vértice B, beleza? Ah, ok, mas se ela não for para o C, ela estaria no H, né? Do H, ela chegaria no G ou no E. Só que esses dois aqui já tem, então não precisa a gente colocar, beleza? Aí, considerando, claro, né? Indo de A para D. Agora falta a última aqui possibilidade. Se ela for, na verdade, de A para E inicialmente. Aí, de E, ela tem a possibilidade de ir para F ou de ir para G. E do F, né, ela pode ir para o B e para o G, só que já tem. Mas se ela não for para o F, vai para o H, né? Que do H, ela tem a possibilidade de ir para o G ou para o D, que aqui, né, G e D também já tem. Então, observe que aqui agora sim, a gente buscou todas as possibilidades e essas possibilidades sempre caem aqui nesses 4 vértices. Então, aí a nossa resposta, meu povinho, em quantos vértices diferentes ela pode ter chegado? Em exatamente 4 vértices. Gabarito isso aí, alternativa letra D, beleza? Finalizamos a nossa quinta questão. Deixa aí nos comentários se você acertou ou não. Se inscreve no canal, não se esquece, né? Deixa seu like e compartilha. E vamos lá para a nossa sexta questão. Fala galera, professor Bruno Lima, vem comigo, vamos fazer a resolução da nossa sexta questão do nível 2 da UBMAP 2025. Olha só o que diz, meu povo. Darlene colou 36 adesivos redondos e pretos de tamanhos diferentes, pequenos, médios e grandes, no centro dos quadradinhos de um quadriculado 6x6, desenhado em um papel transparente. Depois de colar, Darlene dobrou o papel 2 vezes, sobrepondo exatamente as partes dobradas. A figura mostra como ficou o papel dobrado, que é essa figurinha que está aqui. Qual é o maior número de adesivos de tamanho médio que Darlene pode ter colado? Primeira coisa aqui, ó. Em cada um desses quadrados, quantos adesivos há? Beleza? Primeira coisa que a gente vai comentar é sobre isso. Aqui, ó, em cada um desses quadrados aqui, ó, pequeno que eu estou destacando, há 4 adesivos, né? Porque aqui a gente tem 9 adesivos e vezes 4 dá o nosso 36, beleza? Então, em cada quadradinho há 4 adesivos, beleza? Não necessariamente todos do mesmo tamanho, mas há 4 adesivos. Observe que é impossível ter um adesivo médio aqui, aqui e aqui, porque senão haveria a sobreposição, né? Já que aqui o nosso papel é transparente, beleza? Então eu tenho certeza que não tem adesivo médio aqui, aqui e aqui, porque senão daria para a gente sobrepor, a gente conseguiria visualizar. Agora observe que há adesivo médio nessa, nessa e nessa casa, né? Nesses quadrados aí. Quantos há? Beleza? A gente pode ter adesivos médios e pequenos. Mas como ela quer saber o maior número de adesivos, a gente vai considerar quantos? Vamos considerar 4, beleza? Então a gente já tem 4 aqui e 4 aqui adesivos médios. Além disso, nessas posições, vou até trocar a cor, olha só. Nessa posição, nessa e nessa, pode haver também adesivos médios. Quantos no máximo? 3. Por quê? Porque um deles já é o nosso adesivo grande, certo? Então, o máximo, né, o maior número possível que pode haver nessas posições em azul são exatamente 3 adesivos médios
em cada uma das posições. Então, a gente tem aqui, ó, 4 vezes 3, né? 4 vezes 3, que dá 12, mais 3 vezes 3, que são dos grandes, né? Que dá 9, totalizando, então, né? 21, no máximo, poderia ter 21 adesivos médios. Gabarito, meu povo, isso aí. Alternativa letra E. Deixa aí nos comentários se você achou essa questão média fácil ou difícil, né? E me segue para mais resoluções. Vamos lá para a nossa próxima questão. Questão 7 é a nossa próxima. Vamos lá. Fala, galera. Professor Bruno Lima, vem comigo. Vamos fazer aqui a resolução da nossa 7ª questão do nível 2. Olha só o que diz, meu povo. Maria coloca inicialmente o número 1 nos 9 quadradinhos do quadriculado 3×3, como na figura 1, que está aqui, né? Depois ele escolhe 4 quadradinhos com o mesmo vértice comum e multiplica os 4 números desses quadradinhos por um mesmo valor. Após fazer isso algumas vezes, os números do quadriculado ficaram como na figura 2, que é justamente essa figura aqui. E a pergunta, olha só, qual o valor de x, beleza? Uma coisa importante, né? Quando ela fala aqui, ó, que vai multiplicar os números que tem aqui dos quadradinhos que tem o mesmo vértice, basicamente ela está falando aqui, ó, dos subtabuleiros 2×2, beleza? Esse aqui, esse e esse outro, beleza? Agora note uma coisa interessante, né? Sempre o nosso quadradinho que está no meio, ele faz parte de todos os subtabuleiros 2×2, ou seja, não importa em qual desses daqui eu esteja multiplicando, sempre o do meio será multiplicado, tanto é que por isso que ele é o maior valor aí, beleza? Vamos trazer aqui um tabuleiro maior, ok? Observe que aqui no canto superior direito a gente tem um 3, né? Então significa que esse subtabuleiro foi multiplicado por 3, né? Então aqui a gente tem um 3, logo no meio eu tenho aqui um fator 3, né? 1 vezes 3, beleza? Ok. Observe também que nesse subtabuleiro aqui, ó, a gente tem aqui um vezes 15, né? Um fator 15. Então, o que significa? Que o meu elemento 2025 aqui também no meio, ele também possui um fator 15. Então, aqui ó, também teve um vezes 15, beleza? 1 vezes 15. Por que eu estou colocando esse vezes 3 e vezes 15? Porque se você observar, nesse subtabuleiro aqui, ó, onde a gente contém o nosso x, que está nessa posição, né? Ali, ó, se você observar, no meio está também o vezes 3 e o vezes 15, ok? Então, a gente já tem aí basicamente o quê? 3 vezes 15 já tem 45, né? Então, observe que o meu 2025, eu vou pegar aqui, ó, o meu 2025, ele é o meu 3 vezes o meu 15 vezes um valor x que eu não sei quanto é. Eu vou colocar a multiplicação como sendo um pontozinho, beleza? Então, aqui, ó, é o meu 3 vezes o meu 15 vezes um valor x, que é justamente o valor que a gente tem nesse outro subtabuleiro, que é o valor que a gente precisa poder formar. Então, aí a gente pode resolver agora essa equação, né? Uma equação bem simples e tranquila, né? 3 vezes 15 aqui dá 45, passa dividindo, né? Então, nosso x vai ficar 2025 dividido por 45, que é igual a exatamente 45. Então, nosso gabarito aí, meu povo, exatamente a alternativa letra A, beleza? Finalizamos então a nossa 7ª questão, vamos lá para a nossa próxima questão. Fala, galera, professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer a resolução da nossa 8ª questão do nível 2. Olha só o que diz, meu povo. Com os algarismos A e B foram formados os números de dois algarismos AB, BA e BB. Se AB mais BA é igual a 121, AB menos BB é igual a 10, qual o valor de A? Basicamente isso, né? Primeira coisa, né? Toda vez que a gente tem um número de dois algarismos, a gente pode decompor ele em dezenas e unidades. Como assim? Se eu tiver 28, eu posso decompor em 20 mais 8, né? E a gente vai fazer justamente isso. Que, na verdade, esse 20, né, é 10 vezes 2, ou seja, é 10 vezes o dígito, beleza? A gente vai fazer justamente isso. Aqui o nosso AB mais BA, ele pode ser decomposto assim, ó. O nosso AB, ele é 10A mais B, beleza? Dezena e unidade. E o nosso BA, ele é 10B mais A, ficando aqui igual a 121, ok? Agora vamos manipular isso aí, né? Observe que aqui, ó, 10A mais A vai ficar 11A. E B mais 10B
fica 11b, beleza? Igual ao nosso 121. Coloca o 11 em evidência, então a gente ficou com 11a mais b igual a 121. Faz o que agora? Passa esse 11 dividindo, né? Então a gente tem que o nosso a mais b é igual a 121 dividido por 11, que é o próprio 11, certo? Primeira equaçãozinha que a gente tem é essa. A mais b vale 11. Vamos utilizar o mesmo raciocínio lá para o nosso AB menos BB, beleza? Se você observar, a gente tem aqui, ó, AB menos BB igual a 10, não é isso? Decompõe aí esses números. Então, vai ficar 10A mais B para o primeiro, menos 10B mais B igual a 10, beleza? É claro que 10B mais B dá 11B, né? Então, ficamos com 10A mais B menos 11B igual a 10. Observe que aqui a gente tem B menos 11B, né? Que vai dar menos 10B. Então, a gente vai ficar aqui na prática com 10A menos 10B igual a 10. Coloca o 10 em evidência. Vai ficar 10, que multiplica A menos B, igual a 10. Passa esse 10 dividindo, então a gente vai ter que o nosso A menos B é igual a 1, beleza? Agora, se você observar, a gente tem um sistema, na verdade, né? A mais B igual a 11 e A menos B aqui, ó, igual a 1. Vamos resolver esse sistema? Vem comigo, eu vou pegar tudo isso aqui e vou diminuir, deixar pequenininho ali do lado. Olha só, vamos pegar isso aqui, deixar aqui, beleza, agora a gente tem espaço, né? Vamos resolver esse sistema, né? A mais B igual a 11 e A menos B igual a 1. A gente pode resolver pelo método da adição, né? Aqui a gente tem, ó, A mais B igual a 11 e A menos B igual a 1. Soma as duas equações, a gente vai ter 2A, tchau B com tchau B, igual a 12, né? Passo 2, então o nosso A é igual a 12 dividido por 2, que dá 6 com isso, né? Qual o valor de A? O A vale 6, gabarito aí, meu povo, exatamente a nossa alternativa B, beleza? Lembrando, preparatório para essa Olimpíada, primeiro link da descrição. Não se esqueça de se inscrever no canal, do seu like, compartilhe o vídeo e eu te vejo na nossa nona questão. Vamos lá! Fala galera, professor Bruno Lima, vem comigo, vamos fazer a resolução aqui da nossa nona questão. Olha só o que diz, meu povo. Elisa pega uma folha quadrada de papel e a dobra ao meio 4 vezes sem desdobrá-la, obtendo sempre triângulos isósceles retângulos a cada dobradura. Aqui está, né, o que ela faz, beleza? Continuando aqui abaixo, aqui a gente tem, ó, após desdobrar o papel, qual figura que representará as marcas das dobras na folha? Primeira coisa, né? Se a gente observar, a gente tem um quadrado, certo? E ela inicialmente dobra ao meio, né? Então, ó, ela dobra, fica exatamente a marca da folha nessa posição. Depois, ela dobra ao meio de novo na outra diagonal. Então, a gente vai ter exatamente essa posição aqui de dobra, beleza? Observe que aqui, ó, agora ela dobra ao meio o nosso triângulozinho, né? Então, formando aqui essa dobrazinha, beleza? E essa dobrazinha aqui. E depois, né, ela dobra mais uma vez, formando aí, né, a última dobrazinha, que é justamente para cada triângulozinho menor, beleza? Então, aí, ó, ficando com essa dobradura. Essa dobradura, se você observar, né, tranquilamente aqui a nossa alternativa letra B, beleza, galera? Outra coisa, né, outra maneira de você pensar aqui nessa dobradura é também pensar que a cada momento que ela dobra, a quantidade de triângulos também dobra, certo? Então aqui, ó, a gente tem dois triângulos, aí dobrou, vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então na prática ela vai ter 16 triângulos, então não pode ser letra C, não pode ser letra E, não pode ser letra D. Ficaria entre A e B e depois, né, de acordo com as dobraduras, você iria basicamente verificar que a nossa alternativa B é a nossa alternativa correta, beleza? Então, nona questão finalizadíssima, vamos lá para a nossa próxima questão. Fala galera, professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer a resolução aqui da nossa 10ª questão do nível 2 da OBMAP 2025, beleza? Lembrando, né, preparatório completo para essa Olimpíada,
primeiro link da descrição, beleza? Vem comigo e vamos fazer leitura e resolução. Olha só. Emiliano fez uma lista de números inteiros em ordem crescente, começando com o 0 e terminando com aqui o 2025, utilizando apenas 0, 2 e 5. Então ele utilizou somente esses algarismos, beleza? Aqui estão, né, basicamente alguns dos números que ele escreveu. E a pergunta é: quantos números Emiliano escreveu? Galera, aqui a gente pode tranquilamente estar utilizando o princípio multiplicativo para poder calcular o total de possibilidades, beleza? Então vamos começar aí com números de um dígito. Números de um dígito, ele tem, né, 3 possibilidades. Pode ser o 0, o 2 ou o 5. Então aqui ele tem 3 possibilidades. Ok. Vamos agora então para números com os 2 dígitos. Número com 2 dígitos, observe que no primeiro dígito aqui ele não pode utilizar o 0, beleza? Então ele tem somente 2 possibilidades, mas para o segundo número, né, para o segundo dígito, ele pode utilizar o 0, inclusive o 2 ou 5, então tem 3 possibilidades, totalizando então aqui em 6 possibilidades, beleza? Para números de 2 dígitos. Vamos passar então para os números agora de 3 dígitos, né? Então, 1, 2, 3. Vamos fazer aqui da mesma cor para ficar igualzinho, 1, 2, 3. Beleza. Para o primeiro dígito não pode ser o 0, então a gente tem 2 possibilidades. Ou vai ser o 2 ou 5, então 2 possibilidades. Para o segundo número pode ser 0, então a gente tem 3 possibilidades. E para o terceiro número também pode ser 0, então a gente também tem 3 possibilidades, totalizando em quantas aqui? Em 18 possibilidades, né? Agora observe que, partindo para os números de 4 dígitos, ele não termina todos os dígitos, né? Então é mais fácil a gente pegar aqui e fazer na mão. Olha só. Quem é o primeiro número de 4 dígitos? É o nosso 2000, beleza? Quem é o próximo seguindo a sequência em ordem crescente? É o 2002, depois 2005, depois 2020, depois 2022 e aí chegando no 2025. Então observe que com 4 dígitos ele tem 6 possibilidades, beleza? Totalizando quantos então aqui, 6 mais 18 mais 6 mais 3, totalizando então 33 possibilidades, meu povo. Gabarito isso aí. Alternativa letra B. Deixa nos comentários se você assistiu essa questão fácil, médio ou difícil. E vamos lá, passando para a nossa próxima questão. Te vejo lá na questão 11. Fala galera, professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer aqui a resolução da nossa 11ª questão do nível 2. Olha só o que diz. Michel tem hoje R$100. Ao final de cada mês, ele pode escolher entre aumentar o valor que tem em R$250 ou dobrar o valor que tem, beleza? Qual é a diferença em reais entre o maior e o menor valor que ele poderá ter ao final do 4º mês? Então aqui, a gente tem que pensar, né, na verdade, na melhor e na pior possibilidade, beleza? Pior e na melhor escolha que ele vai ter ao longo aí dos 4 meses. Então, inicialmente, ele tem R$100, né? Vamos fazer aí basicamente quem são os próximos valores nas melhores escolhas. Observe que aqui com R$100, se ele dobrar, né, ele ficaria com 200. Mas se ele aumentar em 250, ele fica com 350. Então a melhor opção é ficar com 350, que é aumentar 250, beleza? A partir do momento agora, observe que se ele dobrar, ele fica com 700. E se ele aumentar 250, ele vai ficar aqui com 600. Então é melhor dobrar, né? Então vai ficar 700. E a partir desse momento, sempre vai ser melhor dobrar, beleza? Então, no terceiro mês vai ficar com 1.400 e no 4º mês com 2.800 só dobrando, beleza? Essa aqui é a melhor escolha possível. E a pior escolha, né? O que vai ser, basicamente? Vamos lá fazer agora a pior escolha. Ele tem aqui, claro, né, os R$100 iniciais. Aí, a pior escolha seria dobrar inicialmente, né? Dobrando, ele vai ficar com quanto? Vai ficar com 200, beleza? A partir do momento agora, para esse próximo mês, ele pode dobrar ficando com 400, ou ele pode somar 250 ficando com 450. Como a gente quer a pior situação, a gente vai dobrar para ficar com um valor menor. Então vai ficar com 400 e não 450 que ficaria aí, né? A partir desse mês, observe aí que se ele dobrar, ele fica com 800. E se ele somar 250, ele vai ficar com 650 aqui, né?
Então, a pior situação é somar 250, ficando com 650, e depois somar novamente, né, 250, ficando com 900, porque dobrar ia ficar um valor bem maior. Então, na melhor situação, ele fica com 2.800 e na pior situação, ele fica com 900. E a diferença, né, é a subtração entre esses valores. Então, a gente pode fazer 2.800 menos 900, que dá exatamente 1.900. Então, a diferença em reais é 1.900. Gabarito aí, meu povo. Alternativa letra E, beleza? Finalizada a questão 11, vamos lá para a nossa próxima questão. Te vejo lá. Fala, galera, professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer a resolução da nossa questão 12 do nível 2. Olha só o que fala, meu povo. Na figura ABCD é um retângulo. Os pontos M e N são pontos médios dos lados AD e BC. As áreas dos triângulos azuis são 12 e 5 e 10. Qual a área do triângulo amarelo? Primeira coisa aqui, galera, olha só. Analisando que M e N é o ponto médio, significa que quando a gente dividir, ou seja, criar esse segmento, basicamente está dividindo a área do retângulo em duas áreas iguais, beleza? A área desse retângulo aqui acima é exatamente a mesma área desse retângulo que está aqui abaixo, belezinha? Agora, beleza, se as duas áreas são iguais, agora a gente vai olhar esse triângulo branco em cada um dos retângulos que eu dividi, beleza? Observe que esse triângulo branco aqui que eu estou pintando, né? Como a gente calcularia a área dele? Seria a base, que no caso é MN, né? Ou AB, que é a base do retângulo, vezes a altura, que a altura aqui, ó, é o próprio BN, né? Que é a metade da altura do nosso retângulo, beleza? Agora, observe também o triângulo que está abaixo, né? O triângulo que está abaixo, se a gente fosse calcular a área, faria também base, que é MN, vezes a altura aqui, ó, que também é a metade do retângulo, né? E dividido por 2, claro, né? Então, observe que na prática, esses dois triângulos brancos, eles possuem a mesma área, beleza? A área do triângulo aqui que está acima é exatamente a mesma área do triângulo que está abaixo, porque eles têm as mesmas bases e as mesmas alturas, beleza? O que significa na prática? Que se esse retângulo de cima tem a mesma área do retângulo de baixo e a parte branca é a mesma área, então a parte colorida também será a mesma área, beleza? Qual é a parte colorida que está acima? É 12 mais 5, que dá 17 aí de área, beleza? E qual a área colorida que está abaixo? É a minha resposta mais 10. Só que a minha resposta mais 10 também tem que dar 17 para ser a mesma área. Logo, o meu x, que é a minha resposta, tem que ser quanto? Isso mesmo, tem que ser 7. Então, nosso gabarito aqui, meu povo, alternativa letra B, beleza? Questão aqui 12 finalizada. Deixa nos comentários se você achou ela fácil, média ou difícil. E claro, né? Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e vamos lá para a nossa 13ª questão. Vamos embora. Fala, galera, professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer a resolução aqui da nossa questão do relógio da UBMAP 2025, questão 13 do nível 2, beleza? Olha só o que diz essa questão, meu povo. A cor de cada número de um relógio alterna de preto para branco ou branco para preto cada vez que qualquer de um dos ponteiros aponta para a marca da hora que esse número representa no relógio. Então, qualquer um dos ponteiros, pode ser o ponteiro dos minutos ou ponteiro das horas, beleza? Continuando aqui, ó. À meia-noite, todos os números ficam pretos. E depois, a alternância de cores começa. Na figura, vemos aí as cores dos números de relógio em alguns horários. Aqui a gente tem, né, a meia-noite, que é basicamente, né, todo mundo aí preto. À meia-noite e meia, observe que de 1 a 6 ele está branco. Por quê? Porque o ponteiro dos minutos ele foi andando, né? Ele vai passando pelos números e vai trocando a cor dos números, beleza? E aqui, a 1h40, né, a gente tem somente essa parte aqui branca e todos os números que estão abaixo pretos, beleza? Vamos lá ver o que a nossa questão quer, ó. Como estarão as cores dos números às 3h30, beleza? 3h30. Vamos fazer o quê? Vamos dar um zoom aqui para a gente poder analisar direitinho, beleza? Ok, vamos analisar aqui. Primeira coisa, né? Observe que a 1h40 a gente tem essa configuração, beleza? Como ficaria a configuração às 2 horas?
Ó, eu vou fazer a configuração nesse daqui, beleza? Às 2 horas, observe que, inicialmente, né, o ponteiro dos minutos, ele estaria passando aqui para o 9, 10, 11, até chegar no 12, certo? E o ponteiro das horas iria exatamente para o 2. Então, quando ele for passando para o 9, 10, 11, 12, esses números aqui vão ficar pretos, beleza? Então, a gente vai ter basicamente, ó, todos os números pretos, exceto o 1, porque ele ainda não passou para o minuto 5, né, que ele está lá no 12, e exceto também o 2, que ele vai virar branco, beleza? Por que ele vai ficar branco, professor? Porque quando a hora, né, o ponteiro das horas bater no 2, que ele está preto, ele vai ficar branco, beleza? Então aqui vai ficar branco, aqui vai ficar branco, e todos os outros vão ficar pretos, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, preto, 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 tudo isso aqui, ó, tranquilo, todos aqui cor preta. Ok, agora esse relógio está às 2 horas, beleza? Essa é a configuração aqui de 2 horas da manhã, certo? Vamos continuando aí, beleza. Agora, qual seria a configuração de 3 horas, ok? De 3 horas, observe, né, que basicamente o nosso ponteiro aqui dos minutos, que estaria apontando para o 12 em 2 horas, né? Aqui ele já iria para o 5. Aí o 5, né, que é o número 1, 5 minutos, ele de branco, ele já vai ficar o quê? Preto, né? Então aqui já fica preto, beleza? E depois, né, seguiria normalmente alternando todas as cores, beleza? Então, ó, passando para as 3 horas, ele vai trocar a cor de todo mundo. Então, esse 2 minutos aqui, né, 10 minutos, que é o 2, de branco vai ficar preto. E todos os outros aí vão ficar o quê? Vão ficar brancos, né? Então, aqui a gente vai ter tudo agora branco, porque o meu ponteiro aqui dos minutos, ele vai dar uma volta completa, beleza? Então, a gente vai ter aqui, ó, branco, 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 tudo aqui branco, ó, tá vendo aí, ó? Branco, branco. Só que quando ele chegar aqui no 12, aí o 12 vai ficar branco, o que vai acontecer com o nosso 3? O nosso 3 de branco vai para preto. Por que vai para preto, professor? Porque o ponteiro aqui das horas, ele vai bater no 3, beleza? Então, ele vai ficar preto. Então, essa é a configuração, olha só, essa configuração aí é a configuração de 3 horas, ok? 3 horas, essas são as configurações de cores. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a configuração de 3,5, que é basicamente pegar o nosso ponteiro dos minutos e girá-lo até o 6, beleza? A gente vai fazer isso agora. Então, vamos lá. Quando ele for girando até o 6, né, ele vai trocar todas as cores dos números que estão aqui, ó, do 1 ao 6, beleza? Vai trocar todas essas cores. Então, ó, basicamente a gente vai ficar com esse preto aí do 1 vira branco. Aqui, ó, o do 2 que é preto vira branco. O do 3 que é preto vira branco. O do 4 que é branco vira preto. O do 5 que é branco vira preto. E o do 6 que é branco, né? Aqui vira preto. Então, essa aqui é a configuração de 3 horas e meia. E se você observar, todos os elementos são brancos, exceto o 4, o 5 e o 6, beleza? E se a gente observar, né, nas nossas alternativas, olha só, todos os elementos brancos, exceto 4, 5 e 6, é nosso gabarito aqui, ó, alternativa B. Então, é a nossa resposta dessa questãozinha, beleza? Então, aqui, ó, questão 13 do nível 2 finalizadíssima. Vamos lá, seguindo para a nossa próxima questão. E deixe nos comentários, né? Você achou essa questão fácil, média ou difícil? E claro, né, não se esqueça de se inscrever no canal, segue para mais e compartilhe o vídeo. Vamos lá para a nossa 14ª questão. Fala galera, professor Bruno Lima, vem comigo e vamos fazer a resolução aqui da nossa questão 14 do nível 2 da UBMAP 2025. Olha só, um número é balanceado se quaisquer dois algarismos consecutivos desse número diferem de, no máximo, uma unidade. Ele fala aí, ó, por exemplo, os números 101, 432 e 677 são balanceados. Já os números, ó, 102, que de 0 para 2 diferem em 2 unidades, né? 446, de 4 para 6 diferem em 2 unidades. E 532 também não são, né, balanceados. E a pergunta é,
quantos são os números balanceados de 3 algarismos? Galerinha, olha só. Primeiro a gente pode começar a pensar, né, um número genérico. Por exemplo, aqui, A, B, C, de 3 algarismos, beleza? Note que o nosso elemento B, né, ele depende diretamente aqui do A. Porque sempre ele vai ser 1 a mais, 1 a menos, né, ou somar zero, né, que vai ser o mesmo número. Não tem problema nenhum, beleza? Tem que diferir, basicamente, no máximo uma unidade, ó. A diferença entre eles tem que ser no máximo uma unidade, ou seja, pode ser nula também a diferença, certo? Então, é no máximo uma unidade. Então, o nosso B, na verdade, né, é o nosso A mais 1, ou A mais 0, ou A menos 1. Agora, só que tem um problema, né? Aqui, se o nosso A, ele inicialmente, ele for, por exemplo, 1 ou 9, né? Já que o nosso C também depende do B, porque o processo do C é o mesmo processo do B, beleza? O nosso C é o nosso B mais 1, ou nosso B mais 0, ou o nosso B menos 1. Porque tem um problemazinho. Se o nosso A for 1 ou 9, né? Até mesmo o nosso 8, né? Um caso específico, onde a gente soma o B soma 1 e o C também soma 1, aí daria 10. Não seria, basicamente, um valor de 3 dígitos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com esses pedaços, beleza? Esses números específicos. Então, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente vai calcular o A sendo de 2 a 8, beleza? Então, vamos lá. Vamos calcular inicialmente, vou colocar tudo isso aqui para cima. Vamos calcular inicialmente o nosso A sendo de 2 a 8. Aqui a gente pode utilizar tranquilamente, né, o princípio multiplicativo, ok? Quantas possibilidades a gente tem? A gente vai ter 7 possibilidades, né, vezes os 9 valores, beleza? E claro, né, se o nosso A for 8, eu não posso considerar a possibilidade de o B for mais 1 e o C for mais 1. Eu não posso considerar essa possibilidade. Então, desse princípio multiplicativo, eu tenho que tirar essa possibilidade, beleza? Então, eu tenho que tirar 1. Então, a gente vai ter exatamente aqui, então, 63 menos 1, eu tenho 62 números já, ok? Eu tenho 62 números que são aí balanceados. Isso aqui, desconsiderando que o nosso A é 1, né? Ou 9, beleza? Agora, a gente vai fazer os números que são começando com 1 e começando com 9. Aqui, como são uma quantidade pequena, a gente pode listar, beleza? Fazer aqui, basicamente, os números. Então, quem são os números aqui balanceados que começam com 1 e começam com 9? Ó, a gente tem tranquilamente o nosso 100, beleza? O próximo, 101, né? O próximo, 110. Então, sempre, ó, diferindo 1, né? A diferença entre um e outros consecutivos é sempre no máximo 1, beleza? Depois a gente tem também o 111, né? Também o 112, temos também o 123, temos também aí, ó, o 122, que ele pode ser exatamente, né, o mesmo número, 121 também. Além disso, né, se você observar, esses daqui, eles são os que começam com 1, não tem mais nenhum. Tenta fazer aí, beleza? E agora, além disso, a gente também tem os que começam com 9, ok? Os números balanceados que começam com 9, eles são, vou botar até outra cor, ó. Eles são 999, beleza? Todo mundo aqui igual. 998, diferindo 1, né? Temos aí também 988, beleza? Temos 989 e o 987, beleza? Então, quanto a gente tem aqui no total? Olha só, aqui somando essas duas categorias, a gente tem 13. Então, temos aí 13 números. Se a gente já tinha 62 mais o nosso 13, resulta um total de 75 números. Logo, nosso gabarito, meu povo, isso aí mesmo, gabarito alternativa letra A, beleza? Uma questão aqui um pouco mais complexa, né? Ou não. Deixa aí nos comentários se você achou mais difícil ou mais fácil. E vamos lá, né? Continuando para a nossa próxima questão. Te vejo lá na questão 15. Fala galera, professor Bruno Lima aqui do canal Matemática com Lima, trazendo para vocês aqui a questão 15 do nível 2 da OBMAP 2025, beleza? Vem comigo fazer a resolução e claro, né, preparatório completo para essa Olimpíada, primeiro o link da descrição, beleza? Olha só, as imagens a seguir mostram as vistas de cima e de um lado da estrutura feita com cubinhos iguais, beleza? Aqui ó,
cima e lado. Qual é o maior número possível de cubinhos que essa estrutura pode ter? Galerinha, olha só. Basicamente, eu posso pegar a parte de cima, né? E vou projetar aqui em outra figura para a gente entender melhor. Então, aqui é a nossa figura, beleza? Eu vou colocar sempre aqui os números, ó, em cada quadradinho, a quantidade de cubinhos que está basicamente na nossa vertical, beleza? Então, se eu colocar um 3, significa que tem 3 cubinhos empilhados, beleza? Vamos fazer a nossa análise a partir disso e a gente vai calcular depois a soma de todos os cubinhos, né? Lembrando que é o valor máximo, ok? Observe que aqui a gente tem um dos lados, né? Eu vou considerar que essa parte é justamente essa parte aqui, beleza? Então, aqui seria o nosso lado esquerdo, beleza? Muda alguma coisa, professor, se eu considerar o lado direito? Não muda nada, certo? Aqui só mais por comodidade. Observe que olhando para o lado esquerdo, né? Aqui a altura máxima é de 1 cubinho, o que significa que essa parte aqui, ó, essa coluna aqui toda, essa fileira, tem 1 cubinho de altura, certo? Então, na prática, eu só tenho 1 cubinho nessa posição, um nessa e um nessa, beleza? Olhando aqui para na parte de cima, né? Observe que no meio não tem nenhum cubinho, está vazio. Então, já vou colocar aqui, ó, 0 cubinhos, certo? Além disso, aqui olhando para o lado na nossa parte do meio, observe que ele tem altura 3 cubinhos. Então, como no meio não tem nada, né? O que a gente pode considerar que a gente quer o máximo de cubos é colocar 3 cubos aqui na esquerda e 3 cubos lá na direita, já que a altura é 3, beleza? E aqui, né, na nossa frente, a gente tem a altura 2 de cubinhos. E como está tudo completo aqui, a gente coloca 2 cubinhos para cada posição. Então, são 2 cubinhos, 2 cubinhos e 2 cubinhos. Por que a gente está colocando sempre o maior número? Porque ele quer aqui, ó, o maior número possível de cubinhos, beleza? Então, sempre a gente coloca a maior quantidade possível aqui para a gente poder fazer essa soma. Então, agora é só somar, né? Aqui, ó, 2 mais 2 mais 2 dá 6. Mais 3 aqui, ó, mais 3 vai dar 12, 13, 14, 15. Então, nosso gabarito aí, meu povo, alternativa letra E, 15 cubinhos no máximo, beleza? Questão aqui finalizada, vamos lá para a nossa próxima questão. Te vejo lá. Fala galera, professor Bruno Lima, vem comigo aqui e vamos fazer a resolução da nossa questão 16 do nível 2 da UBMAP 2025. Olha só o que diz. Jairo tem muitas cordas com 2 metros cada uma. Quando ele amarra 2 dessas cordas, ele obtém uma nova corda com 3 metros e 70 centímetros. Então, basicamente, o nosso nó, né? Ele pega um pedaço de cada corda, beleza? Vamos lá, continuando a nossa leitura. Se ele quiser uma corda com exatamente 20 metros, ele precisará cortar um pedaço da última corda amarrada. Qual o tamanho em metros desse pedaço? Primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, galerinha, olha só. Peguei 2 cordas de 2 metros, seriam 4 metros, não é isso? Só que eu fiz um nó para poder amarrá-las, fiquei aqui com 3 metros e 70 centímetros. Ou seja, a gente pegou aí de cada corda, né? Quantos centímetros? 15 centímetros de cada corda, certo? Então, nessa amarração aqui, ó, o que fica? A gente vai ter 1,85 para essa corda e 1,85 para essa corda. Significa que a cada nó que a gente for dando, né? A gente aí está tirando 15 centímetros de uma corda, beleza? Só que tem um ponto interessante aqui. Quando a gente for colocar mais cordas aqui, ó, e amarrar, observe que basicamente, né, a outra ponta da corda também será tirada os 15 centímetros. Então, as pontas, né, as cordas que são nos extremos, elas ficarão ok com 1,85. Mas as cordas que ficarão no meio, elas não ficarão, porque elas terão 2 nó, beleza? Terão aqui, ó, 2 nós para poder compensar. Então, na verdade, qual vai ser a medida das cordas que estão no meio? Vai ficar, se é 15 centímetros para cada nó, né? Vai ficar 1,85 menos 15 centímetros, vai dar 1,70, né? Então, basicamente, a gente vai ter as cordas que estão nas pontas, que é 1,85 para cada um. Então, ó, o desenho ficaria mais ou menos assim, ó. Ponta, né? Nó e assim por diante. E vamos ter várias, né? Essas daqui, ó, que ficaram na ponta, ela tem 1,85 cada um, certo? Então, já dá quanto aí? Já dá 3,70, beleza? Mas as que ficarem no meio, a gente tem que elas medem 1,70, beleza? Então, é 1,70 vezes uma certa quantidade de cordas que vão ficar no meio, certo? Então,
essa expressãozinha aqui, ela tem que dar um valor maior que 20. Para dar um valor maior que 20, o nosso n, na verdade, tem que ser 10. Observe que n sendo 10, a gente vai ter 3,70 mais 17, que aqui vai ficar 20,70. Então, observe que, como ele quer obter exatamente 20 metros, ele vai ter que tirar esse 0,70, né? 0,70 metros. Então, ficando aí, obviamente, claro que o nosso gabarito, meu povo, é nossa alternativa aqui, letra C, beleza? Com isso a gente finaliza essa questãozinha, questão 16 finalizada. Vamos lá para a nossa próxima questão aqui do nível 2. Fala galera, professor Bruno Lima, vem comigo aqui, vamos fazer a resolução da nossa questão 17 da UBMAP 2025 do nível 2. Olha só o que diz essa questão, meu povo. No tabuleiro 2x3 da figura, em cada movimento, uma peça pode ser movida na horizontal ou na vertical para a casa vizinha vazia. Qual é o menor, olha só, menor número de movimentos necessários para levar a peça vermelha na casa inicialmente vazia, que é esta casa aqui, beleza? Então, observe que inicialmente a gente pode pensar, né? Baixar essa peça, ou colocar essa peça aqui para a direita, e assim por diante. Como é que eu vou fazer aqui para vocês entenderem direitinho e ficarem de uma forma bem mais didática? Olha só, vamos trazer aqui, né, uma peça exatamente aí parecida, beleza? Os movimentos que eu vou fazer é basicamente movendo os círculos que estão aí, beleza? E aí a gente vai querer levar essa peça vermelha para cá. A menor quantidade de movimentos é trazendo ela nessa posição aqui, ó, beleza? Então vamos lá, como a gente pode fazer isso? Inicialmente essa peça aqui, ó, para cá, então um movimento, ó, essa aqui para cá, 2 movimentos, a vermelha vai andando, ó, 3 movimentos, beleza? Agora a gente passa essa para cima, 4, esquerda 5, desceu a vermelha, 6, olha só, 7, 8, e com isso, né, a nossa vermelha chega na casa inicialmente vazia com 9 movimentos. Então aqui, ó, claramente a nossa alternativa correta aí, alternativa letra C. Precisamos aí de 9 movimentos no mínimo para poder estar movendo ela inicialmente desse valor, dessa casa, para essa casa aqui, beleza? Finalizamos aí nossa correção, questão 17 finalizada, vamos lá para a nossa próxima questão. Fala galera, professor Bruno Lima, vem comigo aqui e vamos fazer a resolução da nossa questão 18 do nível 2 da UBMAP 2025. Olha só o que diz essa questão, meu povo. Um prêmio foi dado a uma de 5 pessoas dispostas em fila. Cada uma delas disse uma das seguintes frases. Quais são as frases? Olha só. A primeira frase é eu não ganhei o prêmio. E a outra frase é quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim. Além disso, aqui a gente tem, ó, somente uma delas disse a verdade. Isso aqui é uma coisa importante, viu? E a pergunta é, qual das seguintes afirmações é verdadeira, beleza? Então, a gente tem que as outras afirmações são falsas, então a gente vai encontrar um absurdo nas afirmações, certo? Primeiro, vamos fazer o quê? Vamos fazer aqui, basicamente, a nossa fila, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, beleza? Aqui eu vou analisar e vou colocar um G para a pessoa que ganharia, e N para a pessoa que não ganhou o prêmio, certo? Vamos começar aqui analisando, olha só, a nossa afirmativa B. Ele fala bem assim, a terceira pessoa ganhou o prêmio. Então, eu vou colocar aqui, né, na terceira posição, um G de ganhou o prêmio, e nas outras posições, ó, não ganhou, não ganhou, não ganhou, não ganhou. Agora, observe, né, que cada pessoa vai falar a frase, uma das duas frases. E uma coisa importante nessa configuração é que, se você observar, independente do que essa pessoa fale nessa posição, ela estará falando a verdade. Por quê? Se ela falar bem assim, ó, não ganhou o prêmio, é verdade. Se ela falar também assim, ó, a pessoa que ganhou o prêmio está atrás ou na minha frente, também é verdade. E a mesma coisa funciona para essa pessoa. Ou seja, a gente entra em uma contradição, porque não teria somente uma pessoa falando a verdade. Teria 2 pessoas falando a verdade, beleza? Então, a nossa alternativa B já está fora de cogitação. A terceira pessoa não ganhou o prêmio, porque senão a gente teria aí um absurdo, né? Teria mais de uma pessoa falando a verdade, ok? E a mesma configuração serve que se a gente colocasse aqui, ó, o nosso G na casa 2 ou na casa 4, porque ficaria um N na casa 1 e 3, então teria também 2 pessoas falando a verdade, um absurdo, ou um N, né?
aqui na casa 3 e 5, beleza? Se o nosso G estivesse na casa 4. Então, também seria outro absurdo. O que isso já implica diretamente que, basicamente, a letra D também é tchau, porque a pessoa que ganhou, né, foi a segunda ou quarta. Não, não pode, porque também vai ser um absurdo. E também tchau para a letra A, né? Porque a letra A fala que qualquer pessoa pode ganhar o prêmio. Então, não, na verdade, não. As pessoas que estão na posição 2, 3 e 4 não podem ganhar, porque senão cria um absurdo. Teria mais de uma pessoa falando a verdade, beleza? Então, o que significa? Que as pessoas, olha só, que podem ganhar o prêmio, precisam estar na casa 1 ou casa 5, beleza? Para poder aí estar, basicamente, né, ganhando e cumprindo todos os requisitos. Então, uma das configurações seria o quê? Né? Por exemplo, a primeira pessoa ganhando o prêmio, olha só. Então, G, aí não ganhou, não ganhou, não ganhou, não ganhou, beleza? Observe que, basicamente, nessa configuração tem somente uma pessoa falando a verdade, ó. Essa daqui, ó, essa aqui, ela pode falar, quem ganhou o prêmio está na minha frente ou atrás de mim. Falso, beleza? Aqui todo mundo, na verdade, pode falar essa segunda frase, todo mundo. Olha só, se essa aqui falar, todo mundo, basicamente que quem ganhou o prêmio está na frente ou atrás, está falando mentira, né? Então, falso. Esse aqui estaria falando a verdade. Esse aqui estaria falando falso. Esse aqui, falso. E esse aqui, falso. Então, ó, somente uma pessoa falando a verdade, beleza? Então, o que significa que o nosso gabarito aí, meu povo, segundo nossas análises, né? A pessoa que ganhou o prêmio foi a primeira ou a quinta, gabarito aí, alternativa, letra E, beleza? Então, finalizada aqui a nossa questãozinha 18, vamos lá para a nossa próxima questão. Te vejo lá. Galera, professor Bruno Lima, vem comigo aqui, vamos fazer a resolução da nossa questão 19 do nível 2 da OBMAP 2025. Lembrando que, preparatório completo para essa Olimpíada, primeiro link da descrição, beleza? Olha só o que diz essa questão, meu povo. Quantos são os triângulos que podem ser formados com o vértice escolhido entre os vértices de um cubo, de modo que nenhum deles esteja contido, ó, em uma das faces do cubo, beleza? Primeira coisa que a gente pode fazer, né? Um modo de resolver é você calcular o total de triângulos e depois tirar aqueles que estão, né, nas faces do cubo, beleza? Então, como a gente pode calcular o total de triângulos? Basicamente, a gente pode fazer uma combinação, né? Quantos vértices tem um cubo mesmo? Tem 8, né? Então, a combinação de 8 vértices tomadas 3 a 3, beleza? Então, a gente vai ter uma combinação de 8 vértices tomados 3 a 3. A gente vai ter, então, 8 fatorial sobre 8 menos 3, que dá 5 fatorial, vezes 3 fatorial, né? Então, aqui a gente vai ter 8 fatorial. 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5 fatorial. Aqui o nosso 5 fatorial. Tchau. 5 fatorial com 5, né? Ficando o nosso 3, que é 3 vezes 2 vezes 1, beleza? Então, aqui, ó, 3 vezes 2 dá 6, né? Eu posso simplificar o 6 com esse 3 vezes 2 vezes 1, que também dá 6. Ficando somente 8 vezes 7, que dá 56. Então, a gente tem 56 maneiras, né? 56 triângulos aí, ó. 56 triângulos. Só que algum desses daqui, né? Eles estão aí nas nossas faces, beleza? Então, quantos estariam em cada face? Olha só, quando a gente tem um cubo aqui, né? Mais ou menos, vou fazer aqui um cubo mais ou menos. Observe que a gente consegue formar 4 triângulos, que é exatamente, ó, 1, que é esse daqui que está abaixo, 2, que é o que está acima, e agora na outra diagonal, né? 3, 4, beleza? Então, em cada face eu consigo formar 4 triângulos. Quantas faces tem? 6, né? Então, aqui a gente vai ter 6 vezes 4 igual a 24. Então, 24 desses triângulos eu tenho que tirar, beleza? Dos meus 56. Logo, o total vai ficar o quê? 56 menos 24. E 56 menos 24 é igual a 32. Logo, meu povinho, nosso gabarito alternativa aí, letra B, 32, beleza? Finalizamos aí nossa questãozinha, vamos lá para a nossa próxima questão e última dessa prova aqui do nível 2. Te vejo lá. Fala galera, professor Bruno Lima, vem comigo aqui, vamos fazer a resolução da nossa última questão da OBMAP 2025 do nível 2, isso mesmo. Finalizamos aí toda a prova. E se você gostou dessas resoluções, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo, beleza? Comenta aí também quantas questões você acertou nesse nível, beleza? E vamos lá
fazer a resolução da nossa última questão do nível 2. Olha só o que diz, meu povo. Em um tabuleiro 6x, podemos colocar uma peça 2x3 na vertical ou horizontal de 76 maneiras distintas. E ele pergunta qual o valor de K. Observe, né, que começando aqui com a nossa peça horizontal, que é essa, né? Quantas maneiras eu posso colocá-la nesse tabuleiro inicialmente, né? Considerando, claro, o nosso K. Observe que eu posso colocar ela nessa posição, uma, aqui, ó, 2, 3, 4, 5, né? Só que é 5 menos esse 2, porque a gente tem, né, basicamente uma peça na vertical, outra horizontal. Então, a gente tem quantas possibilidades? 5 vezes K, opa, deixa eu arrumar esse K, K menos 2, ok? Essa aqui é a possibilidade da nossa peça aí na horizontal. E na vertical, vamos utilizar aqui o mesmo conceito, né? Então, a gente pode ter, ó, uma, aí depois vai subindo, né? Aqui, ó, subindo, 2, 3, 4, beleza? Então, a gente vai ter aqui, basicamente, o nosso 4 vezes K menos 1 possibilidades. Como a gente tem possibilidades para a nossa peça horizontal e vertical, o total de possibilidades, que é 76, ele contempla as duas, né? Que é ou, certo? Então, a gente vai ter que ter a soma dessas possibilidades, ok? Então, a gente vai ter essa soma aqui igual a quanto? Qual o total? Olha lá na questão. Igual a 76, beleza? Vamos lá. Aplica aqui a propriedade distributiva, o chuveirinho, ó. Vai ficar 5K menos 10, mais, chuveirinho aqui também, 4K menos 4, igual a 76, beleza? Então, a gente vai ter 5K mais 4K, dá exatamente 9K. Esse 10 menos 4, né, dá menos 14, vai lá para o outro lado, vai ficar mais 14, né? Então, vai ficar 76 mais 14. Então, nosso 9K é igual a 90, passa dividindo, então nosso K é igual a 90 dividido por 9, que resulta em 10. Com isso aí a gente finaliza, meu povinho, nossa 20ª questão, gabarito letra B. Deixe nos comentários quantas questões você acertou nessa prova, beleza? E vamos lá para o nosso próximo nível. Assistam lá as resoluções do nível 3 também. Tamo junto, é nóis, valeu!